Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Papo de Balcão. Eu, Rodrigo Sá, queria agradecer a você que está chegando agora na nossa fanpage. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com o problema do endividamento, tanto na prevenção como na solução, caso o endividamento já tenha acontecido. E, para isso, a gente vai bater um papo aqui com a Rosineia Ceruti, que deu a honra aqui da presença hoje aqui no nosso Papo de Balcão, ela que trabalha com gerenciamento de finanças, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com ela. Antes de eu chamar a Rosineia aqui, queria lembrar a você que, se estiver aparecendo aí no seu vídeo um botão ao lado do canto direito aí do vídeo, escrito ativar, você pode clicar nele, que você vai receber, sempre que a gente tiver ao vivo, uma notificação do Papo de Balcão para você acompanhar a gente. Tá joia? Então, queria desejar aqui as boas-vindas a você, Rosineia. Boa tarde, muito obrigado pela presença, viu? Boa tarde, Rodrigo. Eu agradeço também pela oportunidade de estar aqui com vocês e da gente poder compartilhar, né, algumas ideias e algum conhecimento a respeito dessa questão que tira o sono, né, das pessoas. Dúvida. E como, né? Sem dúvida. E como que ela é importante para a saúde das empresas, né, Rosineia? Eu queria conversar com você, antes de tudo, quais são as principais causas, começar lá bem do início mesmo, as principais causas do endividamento que a gente observa na situação do nosso país hoje, nas empresas aqui? Então, Rodrigo, eu te diria que são N questões e elas podem podem mudar, né, de configuração, no pequeno empresário, no médio empresário e no grande empresário, né? Normalmente, para o pequeno empresário, para o médio empresário, a gente sempre passa por uma questão central, que é falta de planejamento, né? Então, assim, quando o empresário, o pequeno empresário, muitas vezes não tem condições de se assessorar adequadamente na área financeira, né? E aí, essa questão que, para a maioria das empresas, a questão financeira não é a área fim da empresa, né? Ela é uma área que é importante e que é considerada, mas, assim, o empresário normalmente foca no negócio dele, né? E a questão financeira, ela fica, às vezes, sendo tratada de forma muito amadora, né? Às vezes sendo tratada como uma questão secundária, não tendo a atenção e enfim, não recebendo, a dedicação, né? A importância que devida, ela deveria ter, e aí não demora para os problemas aparecerem, né? Então, assim, eu poderia enumerar N questões que estão envolvidas nisso, né? Um grande empresário já pode contar com uma equipe, né, com uma assessoria, com uma consultoria, e aí, normalmente, o endividamento não decorre dessas questões, né? Ele decorre da tomada de capital, né, da busca de financiamento em bancos, em instituições financeiras, e, às vezes, o planejamento que ele fez não se concretiza pelo fato de que houveram mudanças no mercado, né, mudanças na economia, no momento do país, como a gente está vivendo agora, né? Então, assim, tem nuances, né, nessa questão. Mas, assim, eu acredito que, para essa conversa de agora, o que é importante é a gente focar no pequeno empresário, no médio empresário, né? E, então, assim, uma outra questão que eu acho que é muito importante, que a gente sempre precisa levar em consideração, ter em mente, assim, o empresário precisa conhecer o mercado que ele está atuando, que ele vai atuar, ele precisa ter, no começo do negócio dele, as informações cruciais para que aquele negócio prospere, para que dê certo, né? Ele tem que ter essa precaução.
né? Que é tentar conhecer ao máximo, não só o negócio dele, enfim, no caso do comércio, as pessoas agem de forma muito intuitiva, né? Que não é o caso, por exemplo, em outras áreas de atuação, né? Mas no caso do comércio, as pessoas agem de forma intuitiva, né? E às vezes isso acaba não sendo muito bom. Exatamente, não sendo suficiente, né, para fazer esse negócio prosperar. Uma das questões que estão assim no escopo desse conhecimento ou desconhecimento do mercado também é a questão de como você vai gerir, né, da gestão. Então, assim, muitas pessoas se equivocam na hora de estipular prazos, né? Então, assim, eu vou vender a prazo, eu vou receber parcelado dos meus clientes, mas eu tenho que pagar os meus fornecedores à vista, né? Ou eu tenho um prazo exíguo. E aí, assim, esse conflito de prazos entre os recebimentos e os pagamentos, às vezes também deixa uma empresa momentaneamente em situação difícil. Certo. Então, assim, ter essa visão, poder observar, né, olhar para essa situação e falar, não, eu preciso adequar os meus prazos de recebimento e os meus prazos de pagamento. Isso, muitas vezes, é um manejo simples, né? É uma questão de estar atento, de estar vigilante, né? E de atuar da maneira certa para quê? Óbvio, o comerciante, ele quer proporcionar a melhor condição para o seu cliente, né? Só que, assim, ele não pode, nesse processo, acabar trazendo contrariedades para o negócio, para si, né? Então, assim, é uma outra questão que eu acho que acaba, né, se a pessoa recorrentemente comete esse equívoco, né, de não observar esses prazos, né, ela acaba tendo episódios recorrentes de endividamento ou de não conseguir honrar os seus compromissos com os fornecedores, né, ou até mesmo com algum credor, né, que porventura ou não consegue pagar um imposto, né, e aí, às vezes, correr atrás desse prejuízo custa muito mais caro do que tomar uma medida preventiva. Que é simples, né, que é normalmente eficaz, né? E que passa pelo que você está falando, uma coisa que a gente até já comentou aqui em outros programas, já fez um programa sobre planejamento estratégico, por exemplo, aqui, que pelo que eu estou vendo, passa justamente essa prevenção por este planejamento, esta atenção, este Com cuidado digamos, um cuidado técnico, né, do comerciante. E a gente, como a gente está falando para o pequeno comerciante, como você muito bem mencionou aí, que muitas vezes o pequeno comerciante não tem o recurso para ter essas assessorias e tudo, para estar assessorado nesse sentido, mas hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem o próprio Papo de Balcão aqui, a assessoria da Nex, enfim, a gente tem textos de estudiosos, né, na internet, a gente tem cursos por aí. Eu acho que esse planejamento para o pequeno comerciante, para o nosso público hoje, ele também, de alguma maneira, fica um pouco mais fácil. Se a pessoa correr atrás ali, se ela tomar essa atitude de procurar, ela consegue encontrar bastante conteúdo para se assessorar. Você acha que hoje ela tem como ter ela correndo atrás, digamos, uma espécie de autodidata mesmo, ela tem como ter recursos para ela administrar o negócio olhando pela internet? Você acha que é cabível, que é um jeito de ele fazer? Além, logicamente, de procurar cursos fora, procurar estar sempre se informando. É um caminho para o pequeno comerciante? Nesse sentido do planejamento, né? De estar... Com certeza. Se o empresário, se o empreendedor, né, que é uma palavra que caracteriza muito o brasileiro tem, né, esse espírito empreendedor, ele gosta de arriscar, ele sonha, né, ou pelo menos sempre foi uma característica muito comentada, né? O brasileiro gosta de empreender.
gosta de empreender de forma muito amadora, né? Então, assim, uma coisa que eu diria que é fundamental, antes de abrir qualquer negócio, procurar, né, ter um conhecimento mínimo de gestão, né, de uma assessoria de negócios, que pode ser um curso grátis na internet, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei antes, eu usei a palavra amadorismo, né? É um termo forte, mas é um termo que, assim, a gente precisa chamar atenção para isso, né? Porque se a pessoa conduz de forma amadora, ela não se mantém, não se sustenta, né? Então, assim, tem N estatísticas que falam, a maioria das empresas no Brasil fecha depois de 2, 3 anos no mercado, né? Acabou. Por que acontece isso? Né? Justamente porque, enfim, houve algum problema, né, na condução, e eu acredito que 90% dos problemas passam pela questão financeira. Né? E como você muito bem falou dessa profissionalização, né? Porque muito bem citada essa questão, porque a gente fala assim, o amadorismo, no sentido de que assim, se você, um comércio, para ele se manter, a profissionalização é isso. Você vira profissional quando você consegue ganhar dinheiro, né, daquilo, é isso que te faz profissional. O amador é uma coisa meio que assim, idealista, né? É uma coisa que você faz por amor e tal. E é lógico que o comércio está envolvido, né, nessas duas. É interessante você ter esse idealismo, o amor pelo comércio, mas para você profissionalizar, para virar profissional, para você comércio se manter, ele vai precisar ter o lucro, ter o dinheiro, ter o controle das finanças. E, para isso, ele precisa profissionalizar. E você falando sobre essa questão do planejamento, me lembrou de um outro entrevistado que a gente teve aqui, um consultor, Marcelo Alciati, que ele falava que aqui no Brasil a gente gasta muito em ação e pouco em planejamento. Então, as pessoas saem fazendo as coisas sem pensar antes, sem planejar antes, o que causa muito buraco aí, né? Isso é uma questão crucial, né? Assim, que eu percebo, até na minha observação de como as pessoas conduzem os seus negócios, independente do fato de eu ter já tido algum tipo de contato profissional, né? Eu percebo isso na gestão das empresas, muito comumente. As pessoas têm um dinheiro, querem investir, no caso, por exemplo, no comércio, e investem na apresentação da loja, né, na vitrine, no stand, na equipe, enfim. E acham que isso é suficiente para manter, né, o negócio funcionando e indo bem. Na verdade, tem questões técnicas por trás de um negócio bem-sucedido, né? E essas questões técnicas são as que menos são contempladas, né? Eu lembrei aqui de um estudo aqui, do Sebrae, que ele aponta entre os 4 fatores contribuintes para a mortalidade das empresas. Entre os 4 fatores, um deles é a falta de planejamento e de conhecimento de gestão, aí, que nem você está falando, né? Não. A gestão é uma palavra que, às vezes, ela é tão citada que ela fica meio vazia de sentido e de significado, mas eu gosto da palavra gestão. Eu gosto do termo, eu gosto do significado, eu gosto do efeito que a gestão tem, né? Eu costumo ter eu percebo que em algumas situações as pessoas acham que eu não preciso disso, né? Ou eu dou conta de fazer do meu jeito, né? E na verdade é desperdiçar, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu recomendaria para todo mundo, para o pequeno empreendedor, vai fazer uma assessoria, um curso, um treinamento no Sebrae. Né? Por quê? Porque o beabá está ali, né? E as pessoas saem de lá extremamente bem orientadas e com uma assessoria, né, que vai acompanhar o negócio por um tempo. Então, assim, são medidas, né, essenciais, né?
que podem garantir a sobrevida, né, da empresa. Né? Perfeito. E você sabe que você falou aí sobre fazer do próprio jeito. É muito interessante que a gente vê isso muito, né, nas empresas. Às vezes, seja o pequeno empresário, o médio empresário, independente do tamanho da empresa, a gente vê que às vezes por insegurança, por hábito, por ansiedade, por resistência, existem vários motivos, mas muitas vezes por motivos muito mais que diz respeito à personalidade ou à própria pessoa, ele acaba querendo fazer, achando melhor fazer do jeito dele, ao invés de confiar naqueles cursos, naqueles estudos, e acaba que muitas vezes esse fazer do meu jeito e ir contra ao que muitas estratégias estão falando, muitas vezes isso vai para um caminho que não vai trazer frutos positivos para a empresa. Ou seja, interessante para você, pequeno comerciante aí, confiar nos estudos, confiar nos cursos, confiar, né, e absorver essa técnica da melhor maneira dentro do contexto do seu comércio, né, tá aberto para ouvir, né, para entender. Eu acho que isso é fundamental o que você falou, porque a gente vê bastante essa questão, não, eu vou fazer do meu jeito. Muitas vezes o dono, principalmente um pequeno comércio, né, que assim, tem a figura daquele patrão, muitas vezes ele faz tudo sozinho, né, muito boa parte das coisas sozinho, não tem muitos funcionários. Então a pessoa costuma muitas vezes, não, vou fazer do meu jeito, mas muitas vezes o próprio jeito é um senso comum, né? É um jeito que não vai ser tecnicamente eficaz, né? Inclusive, eu acho que tem uma questão dentro dessa situação que é, assim, historicamente as pessoas agiam intuitivamente. Por quê? Porque a conjuntura permitia, né? Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Né? Infelizmente ou felizmente, eu até acho que é felizmente, né? Assim, para o bem dos negócios, para o bem da economia, né? Que a gente passe dessa fase onde tudo é intuitivo. Porém, tudo é só intuitivo, né? Não é mal isso ser intuitivo, mas tem que ter outra é uma coisa boa. É boa, né? Lógico. A intuição é uma coisa boa, mas ela precisa estar respaldada por algumas outras práticas, né? Que contemplem, né? O que o mercado hoje em dia demanda, o que a economia hoje em dia tá pedindo, né? E a situação do nosso país também, né? Porque assim, numa situação como essa que a gente vive, crise econômica, crise política, desemprego, tem N fatores que colocam, né, o negócio em risco. Exatamente. Né? Que às vezes não tem, tipo, o comerciante, por mais que ele esteja fazendo tudo certo, ele tem que contemplar as questões externas ao negócio dele. Exatamente. Né? Por quê? Porque ele não está numa ilha, ele não está numa bolha. Né? Ele está inserido dentro de todo um contexto maior. Né? E aí, se os fundamentos da economia não vão bem, se a estrutura do consumo não está numa boa situação, se tem N variáveis impactando, né, o negócio dele para pior, né, ele também tem que estar preparado para isso. Tem que estar atento a essas mudanças, essas nuances do mercado aí, né? Essas nuances que vai, né, da economia, da política, que está sempre mudando, e a pessoa não pode estar alheia a isso. Muito pelo contrário, né? De forma nenhuma. Não, porque não tem como você viver isolado. E não perceber que você está inserido, né? Que você tem ação e reação. Ação né? e reação, exatamente. Perfeito. Rosinéia, e, por exemplo, já que a gente está falando um pouco aqui de prevenção, sobre também as causas do endividamento, mas e numa situação em que o endividamento já aconteceu, eu tenho uma empresa e estou endividado, como é que eu posso fazer para tentar, quais são os caminhos que eu posso procurar para tentar sanar isso? O que eu devo fazer para reverter essa situação? Eu tenho como renegociar, pedir empréstimo? Não, né? Como que é isso aí? Olha, eu diria que o primeiro passo é não fugir do problema. Certo. Né? É ter um olhar corajoso, é ter um olhar atento, né? E encarar. Eu estou endividado.
A partir daí, se o empresário se sente capaz de lidar com essa situação sozinho, né, muito que bem, ele que trace suas estratégias, ele que, né, procure um caminho para quê? Para se recapitalizar e para cortar custos, que são as duas coisas básicas, as duas medidas básicas que tiram qualquer pessoa, né, dessa situação de endividamento. Normalmente, os empresários, eles não gostam de, por exemplo, lançar a mão de um bem, né, vender para recapitalizar a empresa. Eles acham que isso é perder dinheiro. Certo. Na verdade, não é. Não é perder dinheiro, por quê? Porque a empresa dele está em jogo. Né? Então, assim, eu percebo, assim, eu tenho experiência. As pessoas relutam em se desfazer de um bem para investir numa empresa que está com um problema de finanças momentâneo, né? Isso pode custar a empresa no longo prazo, ou às vezes no curto prazo mesmo, né? Porque a coisa pode se bancar. A questão da redução dos custos, ela é também delicada. Por quê? Porque o empresário sempre pensa que reduzir custo é, por exemplo, diminuir salário, né? Ou cortar funcionários, ou cortar o seu próprio prolabore, as suas próprias retiradas, e nenhuma dessas opções parece agradável e parece funcionar. Funcionar provavelmente funcionaria, né? Mas não parece ser o caminho viável. Por quê? Porque ele também se preocupa, bom, se eu diminuir o meu número de funcionários, se eu cortar custos nessa área, eu vou perder no meu atendimento, eu vou perder na minha forma de me inserir no mercado, pode ser um tiro no pé, né? Pode ser um tiro no pé. Então, o que eu diria? Existem outras áreas que podem ser enxugadas antes de pegar nessa parte mais dolorida, sabe? Que é reduzir a sua equipe, reduzir a sua retirada, né? Ou mesmo ter que injetar um dinheiro próprio, né? Ou de se desfazer de um bem da empresa, caso o empresário possua bens em nome da empresa, né? Para se recapitalizar. Então, assim, são questões de cortes de custos que podem ser aparentemente não eficazes ou que vão significar uma diminuição muito pequena, né, da dívida, mas que no longo prazo começam a surtir efeito. Surtir efeito e a fazer diferença, né, no caixa. Por quê? Porque se a pessoa está com dificuldades para pagar as suas contas e não corta nada, nenhuma despesa, nenhum custo que ela está tendo, ela não sai disso. Não sai disso. Não sai disso. Então, assim, é preciso eleger alguma coisa vai ter que ser sacrificada. Sim. Algum corte, alguma medida tem que ser tomada e eu diria que, assim, o quanto antes, melhor. Né? Por quê? Porque é a bola de neve. Né? É que nem se fosse se é uma doença em gente mesmo. Quanto se a gente tem uma doença, Deus me livre e guarde, mas se descobre uma doença, Sim. quanto antes você enfrenta ela e vai se tratar, mais fácil de você ser curado. É a mesma coisa na empresa, né? Sim. Quanto antes você enfrentar esse problema, melhor. Melhor antes mesmo, né? Prevenir, não chegar a essa situação, né? Com certeza. Porque, assim, chegar na situação de endividamento, às vezes não é uma escolha, né? E nem é uma... Às vezes acontece mesmo. Exato, né? acontece. Acontecem situações inesperadas, acontecem reviravoltas na economia, ou acontecem períodos de crise. Que foge ao controle da... Exatamente, né? Porque não se tem o controle de tudo o tempo todo. Então, não existe um empresário que não precise recorrer em nenhum momento a um empréstimo ou a uma chamada de capital, ou, enfim, algum tipo de
sei lá, vai para o banco pedir um capital de giro. Por quê? Porque precisa estar investindo no seu negócio. Ele se prepara para aquilo, ele planeja, não, eu vou pagar esse empréstimo em tantas parcelas, com tal taxa de juros. Por quê? Porque ele tem uma previsão do fluxo de caixa dele. Ele tem uma previsão das entradas. Só que, às vezes, essas entradas não se realizam. Né? A previsão que ele tinha não se concretiza. E aí, apesar dele ter tido cuidado, apesar dele ter se preparado, apesar dele ter, de alguma maneira, tentado fazer uma abordagem, né, dessa questão do endividamento de forma madura, responsável, existem outros fatores que estão podem influenciando ali, ou que estão envolvidos na questão e que acabam trazendo, às vezes, um resultado diferente daquele que era o esperado. Perfeito. Rosilene, eu só vou mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Queria mandar um alô para a Paty Alves. Alô, tudo bem, Paty? Tudo bom? A Ediane, que está acompanhando. Obrigado, Ediane, que está acompanhando a gente sempre aqui. Ó, o Juan Pablo também, nosso grande assíduo espectador aqui, o Juan Pablo. Eu queria mandar um abraço para todo mundo aqui que curtiu também, o Ângelo Paulo Cardoso, ele está perguntando aqui também, né, como equalizar essa balança de fluxo de caixa. Ele está perguntando, e também tem aqui a Paty Bali Moda, né? Que também está perguntando a mesma coisa, diferenciada, como separar as contas e criar um fluxo de caixa. Acho que é a mesma pergunta. Como equalizar essa balança aí de fluxo de caixa? É isso. Então, eu diria que, assim, para um pequeno comerciante, até mesmo uma planilha no Excel pode ser um recurso bem importante. Por quê? Porque nessa planilha de Excel ele pode contemplar o que ele está, as entradas, né? Porque isso muda diariamente, né? E ele tem que estar, então, atento para isso no dia a dia, né? Fluxo de caixa é uma coisa que se faz diariamente. Não é uma coisa que dá para fazer uma vez por semana, não é uma coisa que dá para olhar de vez em quando. Não. Fluxo de caixa tem que ser acompanhado no dia a dia. Né? Pessoal, dica boa. E assim, uma planilha de Excel, para quem não tem nenhuma outra possibilidade de ter um recurso mais apurado, né, de ter um programa que cuide dessa parte de finanças, desde que a pessoa consiga lançar nessa planilha, né, os custos que ela tem, as despesas recorrentes, o que é custo fixo, o que é pagamento a fornecedores, tudo tem que estar contemplado nessa planilha. Né? E aí, no dia a dia, você vai vendo o que eu tenho que pagar hoje. Eu tenho que pagar água, luz, telefone, internet, eu tenho que pagar tal fornecedor, quanto que eu estou recebendo hoje? Hoje está entrando tanto. Né? Ou, no caso do pequeno comerciante, não funciona com o que está entrando hoje, mas assim, o que eu consegui ontem, né? Quanto que entrou ontem? E ter sempre uma reserva de caixa, né, ali, para poder... Bom, hoje eu tenho N despesas, ou um valor X para pagar. Né? Eu tenho que ter esse dinheiro em caixa. Né? Por quê? Porque fluxo de caixa, normalmente, o ideal é que ele seja positivo. Né? O ideal é que o fluxo de caixa seja positivo. Óbvio que vão acontecer situações, e acontece com todo mundo, em todas as empresas, em que num dia ou em dois, em alguns períodos, ele não fica positivo. Mas, assim, é preciso que a empresa tenha a visão de que, não, daqui a tantos dias eu vou estar no azul de novo. Né? Então, assim, uma pequena planilha de Excel, né, que seja bem feita e que possa, enfim, fazer alguns cálculos ali, né, que já possa te dar alguns indicadores e alguns números, para quem não tem acesso a nenhum outro tipo de sistema de gestão do financeiro, já ajuda, desde que ela seja feita com responsabilidade, com cuidado, né? Que ela seja alimentada diariamente. Eu acho que é um primeiro passo. Né? Conforme as coisas evoluem, conforme o negócio cresce, talvez ela não seja suficiente, ou ela possa ser complementada, né,
com algum outro tipo de sistema. Agora, só uma pergunta. Você mencionou aí, por exemplo, muitas vezes do empresário recorrer a empréstimos, por exemplo. Logicamente, lá vem no banco uma taxa de juros assim mais em conta, mais, enfim, que caiba, que vai ser interessante para ele sanar as dívidas. E uma curiosidade aqui que eu acho que pode servir para muitos dos nossos espectadores. Uma vez eu conversando com um comerciante, ele me disse que ele só trabalhava com dinheiro, ele só pagava à vista e vendia a prazo. Ele não mexia com banco, porque banco, para ele era uma coisa que ele se sentia endividado. Então, e por conta dos juros também, ele tinha medo. Então, ele falava, não, eu só compro à vista. A prazo, depois eu vendo a prazo e ganho em cima disso aí. Enfim, o que eu queria perguntar? Realmente existe esse cuidado grande para a gente ter, hoje em dia que a gente está cheio de linhas de créditos aí, muitas vezes pode ser uma tentação ao pequeno comerciante ir lá e solicitar um financiamento. Existe um cuidado redobrado na hora de mexer com esse tipo de empréstimo, de financiamento, que você pode dar um toque? Não é aconselhável, existe muito mito nisso, não é tão perigoso assim. O que você pode falar para a gente? Olha, eu diria que recorrer a banco é sempre um risco. Por quê? Porque os juros são... exorbitantes. Exatamente. Então, assim, o que eu diria que é interessante nesse caso? Por exemplo, se a pessoa precisa de capital de giro, né, ou seja, se ela vai pegar um empréstimo para injetar no negócio, para fazer com que essa dificuldade momentânea de caixa seja suprida e, enfim, que ela possa comprar, aumentar o seu estoque e que ela tenha a certeza de que ela pode pagar as parcelas desse empréstimo com a geração de caixa que ela vai ter a partir desse momento, eu diria que é até benéfico. Né? É benéfico. Por quê? Porque permitiu ao empresário dar um passo que, de outra maneira, ele não daria. Né? E, assim... existem perfis, né? Existem os que são muito cuidadosos, os que são mais arrojados, né? E eu acho que ser arrojado é bom, mas você tem que ser arrojado com responsabilidade e com competência, né? Você não pode ser impetuoso, né? Você não pode ser uma pessoa impulsiva, né? Quando for pegar dinheiro no banco, porque o banco não é teu amigo, né? O banco é uma instituição financeira. Ele está vendendo dinheiro para você. Exatamente. E ele vai te cobrar, né? E vai cobrar e enfim. O que eu sempre atento para essa... Eu gosto muito de palavras. E endividamento tem sempre um viés negativo, né? Endividamento é uma palavra que as pessoas... sempre vem assim, não, endividamento... Está endividado é horrível. Está endividado é o fim. Não, nossa, eu estou endividado, é o fim da linha, eu estou acabado. Não é. Por quê? Porque, assim, existem endividamentos, né? Existe o endividamento para crescer uma empresa. Esse endividamento, desde que ele seja feito bem planejado e que seja feito numa conjuntura em que você pode realmente afirmar, eu vou conseguir pagar. Por quê? Porque eu tenho... conhecimento do meu negócio, eu tenho uma certa conjuntura financeira favorável, né, econômica favorável. Então, assim, eu tomei esse empréstimo e eu consigo fazer o meu caixa, né? Ou seja, o investimento que eu fiz no meu negócio vai pagar esse empréstimo. Às vezes, o investimento ou o empréstimo é feito para... melhorar, por exemplo, a parte técnica da empresa, né? Digamos, a tecnologia de informação, ou, enfim, para comprar um sistema, né, de gestão, ou para, enfim. Eu diria que esse tipo de situação é extremamente importante e que assim, é onde as pessoas precisam
olhar para o endividamento como uma coisa boa. Por quê? Porque ele vai trazer um benefício para a empresa. Né? Okay. Ele vai reverter, né? Não só... eu paguei o meu investimento e não consegui nada. Né? Não teve nenhum tipo de retorno. Daí é sem sentido. Né? Mas, assim, quando você consegue otimizar um processo, quando você consegue melhorar o atendimento, quando você consegue ter uma abrangência melhor, né, no seu negócio. Existe as dívidas boas e as dívidas ruins, né? Sim. E essas dívidas boas, elas são, digamos, aquelas pendências que a gente se compromete, muitas vezes, por um investimento que a gente está fazendo, algo que a gente vai investir, que tem aquela dívida ali comprometida, mas que a gente vai pagar para investir em determinadas coisas. Exatamente. Né? A gente tem aqui no blog, pessoal que está assistindo a gente já está quase chegando no fim do programa, mas a gente tem alguns links, inclusive a gente tem um texto sobre as dívidas boas e as dívidas ruins, mas a gente, antes de tudo, tem ali o www.programanex.com.br/blog 3 passos para lidar com o endividamento em seu comércio, né? Esse aí é um dos links. E depois a gente tem um outro link, que é o link sobre as dívidas boas e as dívidas ruins, que eu vou ver aqui, eu vou pegar o link aqui e já vou passar para vocês. Dívidas boas e dívidas ruins, que também está no blog do programa Nex. Eu acho que tem o link aí, né? Já está passando aí na tela, que eu estou sem ele aqui, mas está escrito aí na tela para vocês, que são o texto sobre as dívidas boas e as dívidas ruins, lá no blog do Nex, que a Carol do Nex, o Edson Macário, o pessoal todo aqui do conteúdo, escreve para a gente. Você, além de assistir aqui o que a Rosinéia está falando para a gente, você depois do programa pode chegar lá e dar uma lida que está mais especificado justamente sobre isso. Então, quer dizer que essas dívidas seriam as dívidas onde a pessoa se compromete para ter algo de retorno para ela na empresa, não necessariamente financeiro imediato. Então, né? Eu diria que assim, é o endividamento bom, né? É aquele responsável, é aquele com conhecimento, né? É aquele que foi fruto do planejamento, né? E não uma contingência para quê? Para tapar um rombo no caixa, para pagar protestos, né, de fornecedores, para pagar uma outra dívida, né, que você contraiu e não conseguiu honrar. E aí, porque assim, quando entra nesse caminho, é bem complicado. Né? Por quê? Porque você vai acumular dívidas. Né? Então, assim, antes de contrair uma dívida para pagar outra dívida, não, se desfaça de algum patrimônio, né? Procure reduzir os custos, procure verificar em que momento, em que processo, em que local, né, do teu negócio, em que parte dele, né, a coisa parou de funcionar, ou em que momento da gestão aconteceu um problema, né? Porque assim, ter conhecimento do processo de endividamento, de onde que ele surgiu ou de quais as práticas que levaram a ele, também é importante. Sim. Por quê? Porque você precisa aprender alguma coisa com essa experiência ruim, né? Ela não pode ser simplesmente, eu me endividei, eu vendi minha empresa, eu vou abrir uma outra empresa e vou fazer tudo igual. Né? Então, então, quer dizer, ótimo aí, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, mas para dar uma pincelada, então, aquela questão, se a pessoa vai, para prevenir, planejamento, antes de tudo, né, na prevenção, esse planejamento estratégico de como que essas contas, né, receita, despesa, como que vai estar isso dentro da empresa. Caso aconteça o endividamento, todas essas dicas que a Rosinéia deu aqui para a gente, principalmente esse comprometimento com entender, né, que caso haja o endividamento, como que vai sanar isso, que é importante identificar da onde veio esse rombo,
que estava causando, né, esse vazamento aí, essas dívidas, para a partir daí poder saná-las, né? Poder começar a fazer estratégias para revertê-las. Por isso é importante conhecer bem o seu comércio, conhecer bem o público, saber sobre as causas, né, desses buracos, caso eles aconteçam, e mesmo e independente dessas da prevenção e da solução, também lembrar que existem as dívidas boas e as dívidas ruins, e como muito bem a Rosineia nos falou aqui, as dívidas boas são as dívidas responsáveis. Gostei muito disso, muito, muito mesmo. As dívidas responsáveis, aquela que a pessoa já sabe, se compromete, sabe para que ela vai servir, né? E que ela vem ali de uma maneira responsável e produtiva para a empresa. Não é para tapar nenhum rombo que já ocorreu, né? Com certeza. Rosineia, eu queria agradecer você, a gente está chegando ao final mais do Papo de Balcão, queria muito agradecer você de ter vindo aqui hoje. Nosso papo aqui ele é um pouquinho curtinho, mas eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar esses 30 e poucos minutos aqui com bastante afinco lá do outro lado, viu? Muito obrigado. Viu? Queria agradecer também aqui ao Agnaldo Júnior, ao André Comaru, que estão aqui na nossa técnica, agradecer a Carol do Nex, nos bastidores aqui, ao Edson Macari também, que está sempre ali a postos, respondendo a todos os nossos espectadores aqui que nos acompanham. Muito obrigado. Quinta-feira que vem, às 3h30, a gente está aqui de volta com mais um Papo de Balcão. Sexta-feira, amanhã, a partir das 2h, a gente está no YouTube, lá no canal do Programa Nex, e você também pode assistir a gente lá. Muito obrigado, tudo certo, tudo Nex, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.